E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Corinthians e Internacional, sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O Corinthians que busca a recuperação, né? Na última rodada tomamos uma surra, melhor nem lembrar. Então o Corinthians busca uma recuperação aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra um adversário chato, que é o Internacional. Mas vamos lá, confiante para tentar vencer esse jogo, beleza? Então, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto. Novamente, eu não vi prévia nenhuma, não vi prévia alguma, não faço ideia do time que vai a campo, mas eu imagino que o time titular deva jogar, tá? Eu imagino que o Dorival comece aí na Arena, né? O seu primeiro jogo na Arena com o time titular. Então, o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, José Martinez, André Carrijo, Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Nessa escalação aí, primeiro, a zaga. Eu vi que o Gustavo Henrique machucou, né? Parece que vai fazer uma cirurgia aí, vai ficar mais um tempo fora. Eu arriscaria dizer que o Gustavo Henrique só volta depois do Mundial, né? Porque vai ter maio, né? Vai ter o mês de maio inteiro. Aí vai ter 2 jogos em junho e acabou. Então, eu imagino que o Gustavo Henrique só em julho agora, né? Então, eu acho que é uma boa chance dessa zaga ser a de sábado, Kaká e Ramalho. Claro, há uma chance do Dorival querer irritar a torcida e colocar o Torres, né? Se Félix Torres jogar, meu coração vai palpitar. Mas vamos lá, que mais aqui? O Memphis, pelo que eu vi, vai jogar, parece que ele tá de boa, pelo que eu vi, né? Então, eu acho que o Memphis Depay vai iniciar jogando e o Coronado também estou apostando que vai jogar esse jogo, tá? O Coronado não jogou contra o Novo Horizontino, nem entrou no segundo tempo nem nada, então estou apostando que o Coronado vai iniciar jogando, tá? Então, vamos esperar sábado para ter certeza, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso aí, a escalação do time, tá? E agora vamos para retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Internacional, tá? E tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Internacional. Na história, 98 jogos, 32 vitórias do Corinthians, 25 do Inter e 41 empates, tá? O que mais tem nesse confronto é empate. Gols no confronto, 208, 107 do Corinthians, 101 do Internacional, tá? E tá aqui também Corinthians e Internacional por estádios. Eles mais se enfrentaram no Beira-Rio, 40 jogos, e o Inter tem mais vitórias, 11-6, tá? E 23 empates no Beira-Rio, cara. 23 empates em 40 jogos. Na Neoquímica Arena, 11 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 1 do Internacional e 6 empates. Até em Itaquera, o resultado que mais acontece é empate, tá? Enfim, vamos ver o que mais aqui? Aqui, Corinthians e Internacional por campeonatos, mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 80 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 26-20. Tem jogos também da Copa do Brasil, né? Inclusive uma final em 2009. E tem jogos da Libertadores. Pois é, Corinthians e Inter se enfrentaram na Libertadores de 77. Pois é. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Internacional. E o maior é Jorge Henrique. Ele mesmo, 4 gols em 6 jogos. Luizão, Craque Neto, Rivelino, Jô, Yuri Alberto, Cristóvão, Guerreiro e o Thales, 3 gols. Edmar tem 2 contra o Internacional, tá? Então, Yuri Alberto está a 1 gol de empatar aí com o Jorge Henrique. E se fazer 2, se o Yuri Alberto fizer 2 nesse sábado, vira o maior artilheiro do Corinthians no confronto, né? É lei do ex, né? Lei do ex aí do Yuri Alberto enfrentando o Internacional, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Internacional foi no dia 4
de novembro de 45, há 79 anos, um amistoso aí 4-1, tá? E teve dois 4-1, esse que foi o primeiro jogo, tá? E teve um 4-1 em 8 de março de 87, torneio quadrangular de Campo Grande de 87, e foi a maior goleada do Corinthians no confronto 2-4-1, tá? E um deles sendo o primeiro jogo entre as equipes. Então, maior goleada do Corinthians no confronto, 4-1. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Internacional, 10 jogos. Durou de 2018 a 2023. Então, uma sequência recente, né? De 2018 a 23. Um detalhe dessa sequência invicta bem interessante, foram 10 jogos, né? Desses 10 jogos, 9 empates e uma vitória do Corinthians. Acreditem, é isso mesmo. 10 jogos sem perder para o Inter, 10 jogos com 9 empates e somente uma vitória. Meu Deus. É por isso que Corinthians e Inter, o que mais acontece é empate. Historicamente é assim. O Corinthians tem mais vitórias no confronto, mas o que mais acontece é empate aí entre Corinthians e Internacional, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e o adversário. No último jogo, ano passado, em Itaquera, 2-2. Outro empate. 2 gols do Yuri Alberto, né? Enfim. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, galera, que é o seguinte, tá? Vamos voltar em alguns jogos aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E tá aqui. Este jogo aqui, tá? 31 de outubro de 2020, tá? Corinthians 1-0 no Internacional, Brasileirão 2020, tá? Gol de Matheus Davó, lembram dele? Corinthians de Wagner Mancini, 1-0 em Itaquera, época de pandemia, tá? Não tinha torcedor no estádio. E o que esse jogo tem de especial? Foi a última vitória do Corinthians contra o Internacional. Pois é, estamos há quase 5 anos sem ganhar dos caras. Vocês acreditam nisso? Quase 5 anos sem ganhar dos caras. Depois disso, um monte de empate aí. E se não me engano, 2 vitórias dos caras. É sério, gente. O último jogo que vencemos os caras, o Mancini era nosso técnico, em 2020. Pois é, e era época de pandemia ainda. Nem torcedor tinha na arena, né? E repare em outros jogos aqui, ó, bem interessantes. Vocês estão vendo essa sequência aqui, ó? Vocês estão vendo na tela? Um monte de 2-2. Um monte. 2-2 é o placar que mais se repete recentemente, inclusive ano passado. Vocês vão lembrar aí que desses 2-2 é sempre do mesmo jeito. O Corinthians tá lá, ganhando, sorridente, de boa, 2-1 e os caras vão lá e empatam o jogo. E é sempre ou quase sempre nos acréscimos. Mano, é surreal. É surreal. Seja em Itaquera, seja no Beira-Rio, Corinthians tá lá, ganhando, todo pimposo, 2-1. E o filho da puta do Internacional vai lá e empata. E é quase sempre nos acréscimos. Ano passado foi assim. Estávamos lá, ganhando, 2-1, chegou nos acréscimos, um monte de acréscimos, e os caras empataram o jogo. É sério, gente, um monte de 2-2, e é sempre do mesmo jeito. Corinthians ganhando, 2-1, e os caras empatando. É brincadeira, cara, é muita coincidência, velho. É brincadeira, cara. E é quase sempre nos acréscimos, puta que pariu. Não, é sério, se acontecer de novo, nesse sábado, meu Deus, eu vou surtar, cara. Eu nem sei se terá vídeo de pós-jogo. Não sei. Se a gente tiver ganhando, no final, os caras empatar de novo. Olha, meu Deus. É sério, velho. É sério. Eu vou surtar aqui. De novo não, cara. Pelo amor de Deus. Uma coisa aconteceu uma vez. Agora 2, 3, 4 vezes. Meu Deus, eu perdi a conta das vezes que aconteceu isso. A gente tá lá ganhando e os caras empatar. É brincadeira. E não ganhamos dos caras desde 2020. É foda, né? Bom, agora vamos analisar aqui os jogos do Corinthians, tá? Bom, analisando os jogos do Corinthians aqui, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Corinthians e uma derrota.
né? Pois é, né? Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias, né? Enfim. Bom, vamos analisar aqui os jogos restantes que temos em maio, tá? Temos agora 2 jogos em casa, o Internacional, e na terça-feira o América de Cali, tá? Pela Sul-Americana. Aí, 2 jogos fora de casa, Mirassol, pelo Brasileiro, e o Racing Sul-Americana, lá em Montevidéu. Depois, 2 jogos em casa de novo, o Santos em Itaquera pelo Brasileirão, um clássico, e depois é o jogo de volta contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, em casa. Aí, mais 2 jogos como visitante, Atlético Mineiro em Belo Horizonte, Brasileirão, e Huracan pela Sul-Americana. Então, tá intercalando aí, 2 jogos seguidos em casa, depois 2 jogos seguidos fora, e até chegar o confronto contra o Huracan, tá? E aí, contra o Huracan é o último jogo de maio, tá? Em junho, terá 2 jogos, tá? 2 jogos em junho. É o Vitória, na Arena, dia 1º, e depois é a parada da data FIFA, né? E aí só volta dia 12 contra o Grêmio fora de casa. Depois, contra o Grêmio, é Mundial de Clubes. Aí vai parar de novo, né? Olha que interessante, né? Vai ter a parada da data FIFA, eliminatórias, né? Da Copa. Aí vai parar por uns 10 dias. Aí quando voltar, vai ter só uma rodada e depois é pausa pro Mundial. Aí só volta em julho, tá? Então, esses serão os próximos jogos do Corinthians aí neste ano até a parada pro Mundial de Clubes. Beleza? E galera, é o seguinte, tá? Vamos analisar agora o nosso adversário, o Internacional, né? Vocês estão vendo aí os últimos jogos dos caras, tá? E eu analisei aqui os jogos do Internacional, galera, e uma coisa interessante, tá? O Internacional só tem uma derrota no ano, uma apenas, e foi pra porcada no Beira-Rio 1-0, tá? A única derrota deles no ano foi em casa pra porcada. Ou seja, os caras estão invictos jogando fora de casa neste ano. Pois é, como visitante, o Internacional não perdeu neste ano. A última derrota deles fora de casa, pelo que eu vi, foi pro Fortaleza, última rodada do Brasileirão do ano passado. A última derrota deles fora de casa. Pois é, então vamos enfrentar um adversário dentro da nossa casa que não perdeu como visitante esse ano. Pois é, então olha como é que vai ser esse jogo, né? Não vencemos os caras há anos não vencemos dos caras e não perderam como visitante esse ano, né? Enfim, uma coisa, tá, galera? Eu assisti os últimos jogos do Internacional aí contra Maracanã do Ceará, Juventude, Nacional do Uruguai na Libertadores. Foram 3 jogos seguidos deles em casa, né? Assim, eles não jogaram tão bem assim. Contra o Maracanã, penaram pra fazer 1-0, né? Eu vi esses jogos, né? Contra o Juventude, ganharam de 3-1 com 3 gols de escanteio. Pois é, 3 gols de escanteio. E contra o Nacional do Uruguai, mano, o Nacional abriu 3-0. 3-0 o Nacional abriu e o Internacional foi lá e buscou, né? Enfim, é que assim, gente, eu assisto jogos de quase todos os times. Eu vejo jogos do Cruzeiro, do Grêmio, do Flamengo, dos Bambis, do Santos. É só da porcada que eu não vejo muito. Eu não gosto, né? Da porcada eu não vejo tanto. Mas de outros times eu gosto de assistir. Na verdade, até Série B eu assisto. Eu gosto de assistir, né? E assim, eu assisti esses jogos do Inter. Eles não foram tão bem, mas, né? Enfim, eles só perderam pra porcada. Contra o Maracanã, eles pouparam titulares, tá? Então, eles vão vir com força máxima contra a gente, tá? Tanto o Internacional quanto o Corinthians pouparam titulares aí na semana da Copa do Brasil, tá? E assim, galera, eu sei que alguns de vocês estão empolgados, o Dorival Júnior estreou com vitória, um jogo difícil fora de casa, na Copa do Brasil, era time reserva, ele poupou titulares. Então assim, pelo que foi o jogo, coisa e tal, eu tô vendo alguns de vocês empolgados, né? Bom, vamos ter calma, né? Vamos ter calma nessa hora. Agora, contra o Internacional, é um jogo completamente diferente o que foi contra o Novo Horizontino. Primeiro, é um outro adversário, um adversário mais forte, né? Dessa vez jogamos dentro de casa,
com os titulares, né? Agora é força máxima, é o que temos, né? Tirando Garro e Gustavo Henrique, que estão machucados, é o time titular. Então é força máxima de acordo com o que temos atualmente no elenco, tá? E como é um jogo em casa, não dá pra ser reativo como foi em Novo Horizonte. É um jogo em casa, um jogo que o Corinthians vai se impor, deve se impor, né? Pra buscar a vitória, buscar a recuperação. Então, vamos ter calma com esse começo do Dorival Júnior. Claro, vamos apoiar, vamos confiar nele, coisa e tal. Mas vamos ter calma e vamos ver como será o primeiro jogo dele em Itaquera, num jogo que o Corinthians vai precisar se impor. Contra um adversário que não perdeu fora de casa neste ano ainda, né? E um adversário que não vencemos já tem um tempo, né? E assim, gente, eu não tenho medo do Internacional, tá? Eu já falei algumas vezes aqui, eu não tenho medo de adversário nenhum. Pode ser Real Madrid no Bernabéu, não vou ter medo. O único time que eu tenho medo no mundo inteiro é o Corinthians. Pois é, o único time que eu tenho medo é o meu próprio time. Sim, por exemplo, eu tenho medo do Yuri Alberto chegar e perder gol, né? Porque o Yuri tá numa pequena seca de gols aí, né? Marcou na final do Paulista e depois só contra o Vasco, né? Contra o Sport, cansou de perder gol. Contra o Sport, o Yuri Alberto, né? Assim, como é o Internacional, a lei do ex, o Yuri vem se dando bem contra eles, vamos ver se o Yuri volta a marcar, né? Mas claro, eu tenho medo dele voltar àquela fase de nhaca, né? Eu tenho medo, né? Tomara que o Yuri Alberto volte a fazer gol, coisa e tal, né? Também tenho medo da nossa defesa, né? Contra o Novo Horizontino, a nossa defesa sofreu, mas nem tanto assim, né? Mas claro, o Inter é um outro adversário, tem mais qualidade, tem mais condição de criar chances para fazer gol. Então, claro, eu tenho medo da bola aérea, tenho medo de chute de fora da área, né? Então, assim, vamos ver aí como o time vai se comportar. Contra o Novo Horizontino, eu até gostei da postura em campo. O Corinthians foi competitivo, certo? Agora contra o Inter, que é um outro tipo de jogo, vamos ver como será. Claro, o Corinthians, pra ganhar esse jogo, gente, tem que ser competitivo. Tem que ser, tá? Do mesmo jeito que foi lá em Novo Horizonte, tem que ser agora. Sabe? Falando em ser competitivo. Falando em combater o Internacional dentro de casa. Não pode o Corinthians de maneira nenhuma ser passivo dentro de campo. Não pode. Não pode. Certo? E agora alguns titulares foram poupados, então eu espero ver atitude, postura, certo? Buscar uma vitória. Assim, eu não vou exigir vitória, porque vencer ou não vencer depende do jogo, depende das consequências do que vai acontecer, depende da efetividade ali nas finalizações. Vencer ou não vencer depende de muita coisa num jogo de futebol. Mas o que eu vou exigir é postura e atitude e competitividade. É isso que eu vou exigir e eu espero ver. Eu espero ver, né? Então, vamos lá, voltar a vencer dos caras. Tem algum tempo que não vencemos eles, desde 2020, pelo amor de Deus. Historicamente, os caras é freguês do Corinthians. Historicamente, os caras apanham pro Corinthians. Eles têm mais raiva nossa do que qualquer outra coisa, né? Os chorolados odeiam o Corinthians, né? E é uma coisa muito divertida, né? Mas é um fato que, pegando nos últimos anos, os caras vêm sendo um adversário indigesto pra gente, tá? Então vamos lá, eu espero que o Corinthians volte a vencer dos caras, tá? E eu vou dar o meu palpite aí pra esse confronto e vou apostar em 1 a 0. 1 a 0 Corinthians, gol de Yuri Alberto, né? Lei do ex aí, tá? Eu estou apostando que o Yuri Alberto volta a marcar gols, eu espero que sim, né? E é isso aí, tá? Comente aí o que vocês acham que vai dar esse jogo. É a estreia de Dorival Júnior em Itaquera. E comente o palpite de vocês. O meu é 1 a 0, gol do Yuri Alberto. Beleza? E é isso, galera. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!